A gente só transmite a mensagem, tá bom? A gente não transmite o louvor. Eu quero dar bom dia para quem está nos ouvindo, nos acompanhando online. E bom dia para quem não dei aqui, né? Que eu não pude cumprimentar pessoalmente. Tá calor, né, gente? Misericórdia, hein? Jesus. Você pode a qualquer momento levantar, pegar água e ir lá fora tomar um arzinho, não tem problema nenhum, tá bom? A gente sabe que tá calor e a gente está buscando resolver esse problema. Mas hoje, a gente tá conversando sobre uma série chamada Eu Confesso. A ideia é a gente conversar sobre coisas que estão dentro da gente, mas que a gente não tem a capacidade ou a coragem de admitir. Então, nós estamos trazendo alguns assuntos para conversarmos sobre isso. Uma conversa franca, justa e honesta. Na semana passada, nós conversamos sobre Eu Confesso. Eu não sou tão feliz quanto eu pareço. Nós discorremos sobre esse tema. Hoje, eu quero conversar sobre uma outra coisa. Eu confesso, eu tenho muita raiva. Eu tenho raiva. Raiva. Você tem raiva? Muita raiva? Geralmente as pessoas, não tenho raiva. Como é que você tem processado a sua raiva? A ideia dessa reflexão é que a gente vive numa época onde a raiva ela se tornou uma emoção constante na vida das pessoas. Porque redes sociais inflamam muito isso na nossa vida e discordâncias inflamam isso também para nós. Debates, a gente não consegue mais debater, porque a gente debate um assunto, já vira um debate sobre a pessoa. Não consegue conversar com discordâncias porque já vem agressão. As pessoas estão muito raivosas ultimamente. As pessoas explodem no trânsito. Quem nunca viu um vídeo em rede social ou já presenciou um fato no trânsito que absurdo. As pessoas quando vão, a gente estava conversando aqui no curso na sexta-feira, a gente estava conversando que as pessoas no trânsito, elas... Parece aquele desenho do Pateta. Lembra do desenho do Pateta? Que ele era um cidadão modelo, tranquilo, com gravatinha borboleta. Mas ele entrava no carro, mano. Ele virava uma fera. Virava um monstro. Porque a raiva, e ele saía buzinando para todo mundo e tal. Acontece isso muito com a gente. Muito. E tem determinadas situações que disparam gatilhos na nossa vida. Né? Mas, ao mesmo tempo, há uma cultura que nos ensina a esconder essa raiva. Enquanto a raiva está muito presente, há um movimento na nossa vida que fala, esconda, não demonstre, porque não é legal, não é agradável. Mas, com o tempo, ela acaba brotando e vindo para fora. Então, eu mandei uma enquete no WhatsApp, no nosso WhatsApp, amigos do Grupo Valinhos, em que eu coloquei a seguinte questão aqui. Essa enquete... Cadê a enquete, Jesus? Aqui. Quando você sente raiva, como que você costuma reagir? Opção 1, engulo a raiva e finjo que nada aconteceu. Opção 2, explodo na hora e depois me arrependo. É o dinamite, né? Primeiro explode, depois tenta consertar. Terceiro, eu fico remoendo a situação por dias. E quarto, eu tento resolver de forma pacífica e buscar reconciliação. Como é que você processa a raiva? Eu quero dar 2 minutos para você, se você quiser falar e compartilhar a sua resposta. Você não vai aparecer, mas sua voz precisa ser ouvida, precisa do microfone. Você gostaria de compartilhar do porquê que você escolheu essa... Qual cor do microfone, Marquinhos, que eu pego? Azul? Que o vermelho? Azul ou verde? Peguei. Consegui achar, você pegou errado. Vamos lá, o Rubens vai compartilhar a sua resposta e o porquê. São 2 situações. Na vida pessoal, normalmente eu acabo engolindo, fico remoendo a situação por dias, e aí isso fica tomando conta de mim por vários tempos, né? E isso é muito ruim, porque machuca a gente. E no trabalho já é um pouco diferente. A gente, mesmo não concordando, a gente convive com pessoas e situações distintas, e a gente tem que, em nome do nosso emprego, a gente tem que usar a opção 4, tentar resolver de forma pacífica e buscar a reconciliação. Não é o que a gente queria, né? Não.
Mas é o que tem para Mas hoje. é o que a gente faz. Normalmente, na vida profissional, 99% das situações onde, mesmo eu estando certo, às vezes, mesmo eu procuro buscar essa situação, porque custa o emprego também, né? Então a gente tem que ser sábio. Legal, obrigado pela honestidade, isso faz muito sentido. Mais alguém gostaria de compartilhar? Vamos lá? André, depois o Léo. Eu também escolhi duas situações. A primeira foi engula a raiva e finge que aconteceu. Às vezes eu prefiro fazer isso para não prolongar a discussão e causar mais ferida na pessoa. Então, às vezes eu prefiro engolir e deixar que a pessoa está certa, só para não, no momento de raiva, você perder o controle e falar algo que possa machucar ainda mais a pessoa. E a terceira foi, eu fico remoendo a situação por dias. Às vezes, mesmo com raiva, eu prefiro ficar em silêncio, conversando com Deus, até aquele momento de raiva passar, para também não explodir ou acabar machucando alguém. E daí, depois que esse momento de raiva passa, daí eu pego, procuro a pessoa e tento acertar da melhor forma. Legal, bacana. Passa pro Léo. Vamos ouvir o Léo por último. Vai, Léo. Bom, eu acho que eu vou ser o oposto dos dois aí, porque eu não consigo, eu explodo na hora e acabo demorando um pouco para me arrepender também. Porém, eu fico remoendo isso por dias, pedindo a Deus um entendimento e uma calma no meu coração, porque eu não consigo engolir. Eu tento, na hora de um conflito, eu não consigo sair dele. Já parece reage. que ele me leva para mais dentro ainda, então eu fico fica bem intenso. E algumas vezes eu nem me arrependo muito. Continuo com aquilo na mente por vários e vários dias até que Deus acalma meu coração, mas confesso que demora um pouco. Legal, bacana. Eu acho que essa é uma questão da vida real nossa, porque todos nós passamos por essas circunstâncias. E a forma com que nós lidamos com isso interfere muito na nossa saúde física e mental. Como que a gente processa a raiva, como que a gente lida com isso. Eu quero tentar provar um ponto para você essa manhã, tá bom? E eu vou tentar argumentar o que a sabedoria bíblica fala sobre a raiva, e eu quero que você contraste isso com o que você lida com a raiva, com a sua resposta. Depois da mensagem, se te gerar uma reflexão, eu já vou ficar feliz. E se depois da mensagem eu conseguir tirar um peso das suas costas, eu vou ficar mais feliz aí. Então, vamos tentar pensar no seguinte. Quem é um personagem que a raiva é característico? Personagem de filme. Que a raiva é sua característica marcante. Quem é? Hã? O Hulk. É o personagem mais famoso que tem sobre raiva. Concorda comigo? Quem é o Hulk? O Hulk é o Dr. Bruce Banner. O Dr. Bruce Banner, ele tentou copiar o soro do Capitão América, né, que foi feito lá perto da Segunda Guerra Mundial, e transformou o Steve Rogers num Capitão América. Forte, musculoso, né, gominho no abdômen, silhueta em V, né, bonitão. E aí o Bruce Banner foi tentar copiar esse soro e deu ruim. E quando ele injetou os soros e colocou radiação gama nele, ele criou um monstro. Ele criou o Hulk. Então toda vez que ele estoura de raiva, o Hulk aparece. Isso torna ele uma pessoa imortal. Se você for matar ele, sentir dor, sentir raiva, ele vira, o Hulk aparece. Torna uma pessoa inconvivível. Você imagina o Bruce Banner tendo uma relação íntima com alguém, batimento cardíaco sobe, estoura. Ele vira o Hulk. Ele não pode casar. Ele não pode se relacionar. Então ele ficou, por causa da raiva, ele ficou abandonado, condenado a viver isolado e sozinho. Ele era um cientista brilhante, mas o problema dele é lidar com a raiva. E ele se torna essa criatura incontrolável. O que começa como um mecanismo de defesa para ele, se tornou essa prisão dele viver isolado. Assim como o Hulk, muitas vezes nós acreditamos que a nossa raiva é justificável. Tem coisa pior do que você ficar com raiva e você ter a certeza que você está com a razão e está todo mundo contra você? Mano, não, para mim isso é a morte. Eu sei que eu estou certo. Nas entranhas do meu coração eu tenho certeza de que eu estou certo. Todo mundo está dizendo que eu estou errado. Mas eu sei que eu estou certo.
Só eu no mundo sei que eu estou certo. E todo mundo, cara, não é por aí. Você fica assim, numa visão de túnel, que você só consegue enxergar aquilo, você não consegue enxergar mais nada. Discussão de casal é sempre assim. Você tem certeza que você dá certo. E não há ninguém no mundo que faz. E principalmente porque o oponente que está tentando te conscientizar que você está errado é o alvo da sua raiva. Aí não dá. Não vira. Não funciona. Porque a pessoa que Deus colocou do teu lado para poder te avisar que você está indo para o buraco é a pessoa com quem você está com raiva. Não dá. Fica muito, muito, muito complicado. E aí, o problema todo é quando nós não controlamos a raiva e ela acaba nos controlando. Nós podemos tentar até esconder, maquiar a raiva. Mas não sei se você já lidou com uma pessoa que está escondendo a raiva. Ela fala diferente. Você sabe que ela está com raiva. Tá tudo bem? Tá assim. Tá tudo bem mesmo? De boa. Mas você não está normal. Tô sim. A pessoa quer tentar aparecer, mas o tom dela sai raiva. No olhar dela sai raiva. E é muito difícil. E quando a gente reprime isso, a gente reprime uma identidade. E grande parte da raiva que surge na nossa vida vem por causa de alguns gatilhos. E esses gatilhos, como alguns leitores de Augusto Cury chamam de janelas killer, esses gatilhos, eles estouram. E é do nada. Você está de boa conversando, alguém lembra de uma coisa. Está jogando na cara? Porque você vai jogar na cara? Porque isso, aquilo... Cara, a conversa estava pacífica. Da onde surgiu esse monstrinho? Da onde veio esse Hulk? Saiu da jaula, a gente não faz ideia. Mas é porque é um gatilho, é alguma coisa que vem do nada, é instantâneo. Aquilo surge e destrói a gente. A gente não tem controle. Porque a gente não tratou isso, porque isso veio e toma conta. E lidar com gatilhos é muito complicado. Pode ser uma palavra errada, pode ser uma injustiça que você sofreu no passado, pode ser uma frustração acumulada. Surge. Eu vejo muito isso na vida de casais, quando o cara ou ela foi machucado pelo ex, porque o ex fazia determinada coisa. Aí o atual chega e faz determinada coisa sem intenção. Ele não sabe da história, ele não sabe do seu passado dálmata, cheio de mancha. Ele não sabe da sua vida pregressa, mas ele faz a mesma coisa. E aí você vira um monstro contra aquela pessoa, mas ela não faz ideia do que está acontecendo. Lá em casa a gente resolveu desenvolver uma estratégia, um contra-gatilho. Porque lá em casa acontece também. Isso é um papo de vida real. Então, às vezes, ou vem de mim, ou às vezes vem da Sabrina. O que a gente faz? Quando a gente percebe que disparou alguma coisa, a gente fala assim, não, peraí. Me diz o que você está pensando, o que significa isso para você. Para eu poder entender o que você está falando. Porque isso não faz sentido para mim. Porque a minha explicação que eu tenho sobre isso não bate com o que você está falando. Então isso para você é outra coisa. Vocês querem ver um exemplo? Gente, eu tive que conversar com um professor de português para resolver esse problema lá em casa. Jogar na cara. Jogar na cara. Começo do casamento, qualquer lembrança que eu trazia à tona, tá jogando na cara? Quer ser assim mesmo? Você joga na cara, você... Eu falei, caraca. E o meu jeito de conversar, quem já fez mentoria comigo, quem se aconselhou comigo, sabe que eu converso com uma folha de papel, que eu mapeio a história que estão me contando, e eu sou a memória dessa pessoa. Quando a pessoa fala assim para mim, não, porque eu estou vivendo isso. Mas você lembra que, 1 ano e meio atrás você passou por isso, foi assim, assim, assado? Não lembrava, porque eu lembro. Então eu sou muito uma conversa de memória. E a Sabrina não lidava bem com isso. Quando eu era coordenador pedagógico, eu chamei um professor de português e falei assim, me fala, não tinha chat GPT na época, me fala qual é o significado da expressão idiomática jogar na cara. Aí ele explicou. Aí eu fiquei feliz, né? Porque eu estava certo. Aí eu tive que explicar para ela o sentido. Jogar na cara não é relembrar alguma coisa. Jogar na cara é quando você puxa uma ação do passado com a intenção de ferir, ganhar uma argumentação ou machucar a pessoa no presente. Não é lembrar de um fato que você errou. Não, mas você lembra que aquela vez você fez isso? Então toma cuidado com as suas ações. Isso eu não estou jogando na cara. Jogar na cara assim é porque você é assim mesmo. Porque você sabe como é que você é. Porque você faz isso assim, assim, assado. Isso é jogar na cara. Entendeu? A entonação muda, o jeito muda, a intenção muda.
E aí isso a gente resolveu. A gente resolveu lá em casa essa parte. Porque a gente precisa. Entendeu? A gente precisa entender. Então, esses contragatilhos, a gente, com a maturidade, vai ajudando a gente a poder resolver e melhorar determinadas situações. Jesus nos ensina que a ira não resolvida, preste atenção nessa parte, a ira não resolvida pode ser tão destrutiva quanto o próprio assassinato. Verdade, cara. Jesus é muito doido. Ou ele tinha TDAH ou ele sabe o que ele está falando, cara. Ele compara a ira não resolvida com um homicídio. E eu vou tentar te explicar o que Jesus queria dizer com isso. E ele está nos chamando a lidar com ela, com a ira não resolvida, antes que ela destrua os nossos relacionamentos. Antes que a gente vire um Hulk, super forte, super poderoso, mas que não consegue se relacionar com ninguém. Mas antes, deixa eu tentar aliviar a sua bagagem falando algumas coisas sobre a ira, tá bom? Eu quero aliviar a sua bagagem porque talvez você não tenha um entendimento correto sobre ira. Então eu vou falar sobre eu vou tratar aqui nessa mensagem sinônimo. Ira e raiva vão ser sinônimos. Toda vez que você ouviu falar ira, você está ouvindo falar raiva. Toda vez que eu falar raiva, você está me ouvindo falar ira. Tudo bem? Podemos combinar? Beleza. Então nesse contexto, ira e raiva são equivalentes, ok? Primeira coisa, a ira é um sentimento humano, a raiva é um sentimento humano. Você vai senti-la. E não há nada de errado em você sentir raiva. Principalmente quando aquele miserável cheio de pulga errar com você. Não tem problema você sentir raiva. Tá tudo bem. O problema é o que você faz com a ira. O que você faz com a raiva. Existem dois tipos de raiva que eu quero abordar nessa questão. A raiva visceral, ou a ira visceral, que ela é impulsiva. Que ela explode. É do nada, ela é pautada em gatilhos. Você age, você não reage. Você não raciocina para agir. Ela vem. Eu já vi pessoas terem a capacidade, um gatilho disparou, ela deu um tapa na cara da outra pessoa. Depois ela não conseguiu entender como é que ela fez isso. E por que ela fez? Porque é instantâneo. Ela surge, ela vem, ela explode. E essa raiva, ela tem uma solução. Treino. Treinar. Você tem que treinar a se controlar. É uma batalha que vai surgir durante a sua vida toda. E a cada dia você vai errar menos. Não é que você não vai errar mais, mas você vai errar menos. A outra ira, ela é mais perigosa. Caraca, pastor, mais perigosa do que essa? É. Porque é a ira meditativa que a gente chama. Essa ira é cozinhar no fogo baixo. Sabe, a minha vingança será maligna? Né? É aquela ira que a pessoa guarda. Ela é a mais comum que a gente tem e ela é a mais perigosa. Ela vai crescendo ao longo de um período. E a pessoa vai guardando aquilo, vai guardando. Você passa no dia seguinte, ela está de boa, ela está sorrindo para você. Ela está de boa. Mas ela está com aquilo guardado dentro do coraçãozinho peludo dela. E ela está ali. Quando chega no topo, onde não tem mais pra onde sair, o bicho sai da jaula, a pessoa explode. E ela não é capaz de só explodir, ela é capaz de ser premeditativa. É o tipo de... Essa ira faz a gente ser assim, não, uma hora você vai precisar de mim. Sabe? Uma hora você vai precisar de mim. E a pessoa espera naquele momento, e naquele momento ela traz de volta. E aí ela põe o veneno todo para fora. Uma hora você vai precisar de mim, deixa comigo. É esse tipo de raiva, esse tipo de ira. E esse tipo de ira é o pior. A solução para esse tipo de ira é somente você processar as narrativas que provocam essas iras. Por que essa ira, por que esse negócio de você... ela tem um fundamento dessa ira surgir. E qual é o fundamento? O que abastece essa ira? Essa ira é abastecida, primeiro, por expectativas não satisfeitas. Exemplo. Um exemplo bobo. Você combina alguma coisa com alguém. Tal horário. Você chega no local 10 minutos antes.
preparado, arrumou a sua agenda, fez tudo o que precisava fazer para estar naquele local, porque aquela pessoa é importante. Deu o horário, a pessoa não aparece. 5 minutos, nenhuma ligação. 10 minutos, você já está explodindo de raiva. O lugar que você escolheu já não é mais agradável. Você fala, caramba, 15 minutos, que teoricamente a etiqueta é o tolerável, você já está olhando no WhatsApp e fala assim, olha lá, estava online e não me mandou mensagem. Estava online e não falou comigo. O que está acontecendo? 20 minutos, acabou. 20 minutos, você, cara, planejei um almoço, separei esse tempo da minha agenda, olha só. A pessoa não tem respeito por mim, não tem nem consideração, nem avisa, miserável. Um relaxado, cheio de pulga. Misericórdia. Passa 20 minutos, filho. Você já não quer mais comer. Fala assim, tá vendo? Se chegar agora, eu vou falar que acabou, que nós vamos embora. Não vai dar tempo, planejei aqui, a gente ter esse tempo junto, isso aqui. Ali acabou para a pessoa. Tem alguém aqui, mais ou menos, que funcionaria mais ou menos assim? Já vi umas mãozinhas levantadas aqui. Esse tipo de situação externa para a gente o quê? Externa essas expectativas não cumpridas. Toda vez que a gente põe a expectativa em alguma coisa, ela não é cumprida, isso vai gerando isso dentro da gente, vai gerando a raiva. Mas se a pessoa chegar para você e falar o seguinte, falar, fulano, me perdoa, me desculpa, eu sofri um acidente vindo para cá, bateram no meu carro, roubaram o meu telefone, eu não tinha como te avisar, peguei um Uber, peguei dinheiro emprestado com a pessoa que estava na rua, minha carteira foi roubada também, só para chegar aqui para te dar uma satisfação. O que acontece com você? Tudo bem, Ciclano, olha, eu estava só preocupada com você, eu não estava nem chateado. Fala que não é assim que funciona. Por quê? Porque a sua expectativa frustrada era de quê? De que você não era amada, de que você não era respeitada, de que você não era uma pessoa importante, que aquela pessoa não estava nem aí pelo seu esforço, e por isso ela negligenciou você, e você ficou puto da vida, porque ela não te deu valor. Percebe? Porque no fundo, nós temos medo de não ser amados. Nós temos medo de não ser queridos. Nós temos medo de não ser respeitados. E quando alguma coisa dessa ameaça a gente a diminuir o nosso valor, o que nós fazemos? Botamos a garrinha para fora. Porque nós não queremos, não admitimos sermos diminuídos. Não queremos ser desvalorizados. Não queremos não ser considerados importantes. E isso é que gera a tua ira. Então a tua ira não é só por um temperamento, percebe? É por causa das narrativas que você tem dentro de si. Por isso que o Evangelho, a narrativa primária do Evangelho é o quê? Você é amado e amada por Jesus. E nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais, e nada do que você faça vai fazer Deus te amar menos. Você é amado e amada por Deus. Então, se uma pessoa atrasa ou negligencia você no encontro, você pode ficar chateado, mas não afeta o que você sente ou a sua identidade. Você não se sente diminuído, porque o seu valor quem dá é Jesus, e não as pessoas. Então, o Evangelho ajuda a corrigir esse processo da nossa raiva, da nossa ira. Então, cada vez mais que eu caminho com o Evangelho, eu entendo melhor como que eu respondo às pessoas que me negligenciam, às pessoas que não me dão valor, às pessoas que não agem direito comigo. Faz sentido até agora? Sim? Balança a cabeça para eu saber que sim. Se não, fala sim. Só para eu saber, por favor. Tá bom? Isso é muito importante. E agora eu quero tirar um outro peso das suas costas. Querido, existe 2 tipos de ira. Existe a ira justa e a ira injusta. Ter ira não é um problema ter a ira, porque Deus se ira. Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Então Paulo está atestando que você vai se irritar, você vai se irar, o problema é o que você faz quando você chega nesse estágio. Quando você chega lá. Qual que é a ira justa? A ira justa é a resposta, é o sentimento correto contra toda injustiça. Sempre que você vê uma injustiça contra você, contra seus filhos, contra seus amigos, contra qualquer pessoa, e você se irá, está tudo certo. Porque é assim que Deus sente a ira. A ira de Deus é a resposta dele contra a injustiça. Deus abomina, as coisas que Deus abomina, a gente deve se irar contra elas.
menosprezar pessoas por causa da condição social dela, ou por causa do dinheiro que ela tem, ou por causa do carro dela. Eu me irrito, eu me iro. Se um garçom trata melhor uma mesa, porque tem figurões na mesa, e uma mesa que tem pessoas mais simples, ele trata mal, eu vou me irritar, eu vou ficar com raiva, porque isso não é certo. Porque não se deve tratar as pessoas por causa da aparência delas. Percebe? Isso é a ira justa. Mas a ira injusta é o sentimento que temos por causa das nossas falsas narrativas. A nossa falsa narrativa, as ideias primárias que a gente tem vou dar alguns exemplos, existem outros, mas por exemplo, eu sou sozinho. Eu sou sozinho. Tem gente que pensa isso, vasculha o teu coração e vê se você se encaixa. Tem gente que no fundo, pode estar casado, pode estar namorando, pode estar o que for, mas no fundo, quando a coisa aperta, ele fala, porque só eu, é só eu por eu mesmo. Ou é só eu e minha mãe contra o mundo. Ou é nós contra o mundo. Ou é só eu e meu pai contra o mundo. Ou é só eu e minha esposa contra o mundo. Ou é só eu sozinho. Quando só tem a esposa, né, que você fica bravo, você fala assim, porque não posso nem contar, no fundo, não posso nem contar com ela, porque é eu mesmo contra o mundo. Essa narrativa te coloca de forma vulnerável. Se você entende isso, isso é uma coisa que vai fazer com que você se irrite facilmente. A outra coisa eu preciso ser perfeito. Se eu não fizer direito, se eu não fizer bem feito, as pessoas não vão me considerar, não vão me achar que eu sou bom, não vão me respeitar. E eu preciso fazer direito e bem feito. Essa pressão em nós faz com que, quando você vai falar assim, eu não tenho esse problema. Tá bom, vamos fazer um check-up? Quando você recebe uma crítica sobre algo que você fez, você consegue separar que a crítica foi sobre o que você fez ou uma crítica contra você? Pare e pensa. Quando alguém critica algo que você fez, você assume que ela está criticando a sua pessoa ou o trabalho que você fez, ou a ação que você tomou. 90% de nós, não levanta a mão, não se denuncie, por favor, mas 90% de nós, quando recebe uma crítica, ela entra no coração. Ela não fica só no que você fez, você considera, pode ficar chateado ou não. A gente não tem porteiro no coração, como dizia o Evagrio. A gente precisa ter um porteiro no coração para segurar esses sentimentos fora do nosso coração. Porque se a gente deixa ele entrar, ele vai entrar e vai fazer uma bagunça danada aqui dentro e depois vai dar um trabalhão para fazer a faxina. Então a gente precisa ter um porteiro no coração para perguntar esses sentimentos. Da onde você vem? Se você vem de rodear a terra, você não pertence a esse lugar. Se você vem de Deus, você pode entrar. E a gente precisa ter esse aparador no coração. A maioria de nós, quando houve uma crítica ao nosso trabalho, houve uma crítica a nós. Porque nós nos confundimos com o nosso trabalho. Quando as perguntas perguntam, e você, quem você é? Você responde sua profissão, pô. Você já parou para pensar? A gente responde a nossa profissão, a gente não responde quem a gente é. A gente responde o que a gente faz. Então, quando a pessoa critica o que a gente faz, a gente entende inconscientemente que está criticando o que a gente é. Faz sentido? Então, pensa um pouco sobre isso. Uma outra narrativa comum que a gente para dentro do nosso coração algo ruim vai acontecer se eu falhar. Algo ruim vai acontecer se eu falhar. Se eu não trabalhar e fizer tudo, vai dar ruim. Você parece aquelas pessoas, você já viu aqueles caras que ficam equilibrando pratos? E ele roda o prato, põe uma vara, roda outro prato, põe outra vara, e aí ele fica depois de vários pratos. A sua vida parece aquele negócio, cheio de prato rodando. E se você não ficar dando embalo em todos eles e cuidando, vai cair, vai quebrar. Essa é a sensação. Você cuida de todo mundo. Você cuida de Deus e todo mundo. E se você não fizer, se você não se preocupar, a casa vai cair. Isso é um gatilho para a ira. Isso é uma narrativa falsa. Porque antes de você se preocupar com alguém, antes de você se preocupar com alguma coisa, Deus está lá antes. Se preocupando antes. Eu costumo, quando eu vou conversar com as mães, quando eu preciso dar um choque de realidade, eu falo assim, olha, você ama seu filho. Deus ama ele muito mais. Antes de você amá-lo, Deus ama. Deus cuida. Uma coisa que eu aprendi com um autor chamado Eugene Peterson é o princípio do atraso. Você sempre está atrasado. Deus está sempre lá antes.
Toda vez que você chega para resolver um problema, Deus já está lá. Toda vez que você quer dar uma solução para resolver um problema de filho, de amigo, de irmão, de colega, Deus já está lá antes. Então a postura mais sábia não é você chegar onde Deus está. Às vezes a gente chega assim, não, Deus, peraí, chega para lá, peraí, me conta, peraí, não, Deus, fica aí, me conta, eu vou te ajudar. Essa é a ação que a gente às vezes quer ter. A gente joga Deus para o lado. A nossa ação deveria ser, Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? Eu quero fazer junto. Eu quero fazer também. Essa é deveria ser a nossa postura. Isso chama-se princípio do atraso. Antes de você chegar, Deus já está. Seja qual for o problema que você esteja vivendo, que fulano esteja vivendo, que ciclano esteja vivendo, Deus está lá, Deus sabe, tá bom? Deus já sabe. Antes de você se preocupar, Deus já se preocupou. Antes de você arrumar uma solução, Deus já está com tudo. Quando você vai com a farinha, Deus já vem com o fubá, com o cuscuz, com a farofa, tudo pronto. Então, a nossa postura deve ser de submissão e entender, Deus já está cuidando. Age junto com Ele. Beleza? Então você tem a ira justa e a ira injusta. E a ira injusta muitas vezes vem a partir dessas falsas narrativas que nós temos por nós mesmos. Ok, então vamos caminhar. Eu queria fazer uma advertência sobre a ira. Né? Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27 vai dizer o seguinte: não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então Paulo está dizendo que é tranquilo você se irar, mas ele está dizendo que não permita que ela tome o controle sobre você, que ela os domine. Não permita que a ira os domine. É disso que ele está falando, certo? Só que a palavra mais importante que ele está dizendo aqui é a palavra oportunidade, ou não deem lugar ao diabo. Essa palavra no grego significa topos. E topos é uma plataforma, um local ou base. Ou seja, a ira não resolvida dá espaço e cria ambiente para quem agir. O diabo. O diabo. É isso que Paulo está dizendo. Ela cria oportunidades. Ela pavimenta, ela coloca o alicerce para que o diabo possa trabalhar. Por isso que ele fala para a gente resolver a ira. Certo? Então, todos nós lidamos com a raiva de alguma forma. Só que Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina que a ira não é apenas um problema emocional, mas algo que pode destruir nossos relacionamentos e até mesmo nossa relação com Deus. Agora eu quero entrar no texto do Sermão do Monte, sobre onde Jesus compara a ira ao homicídio, e a gente vai dar uma olhada nisso daqui. Beleza? Primeiro ponto que eu quero argumentar com você. Eu estou cansado, vocês estão cansados? Jesus, já falei pra caramba. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta sobre até aqui? Não? Tá tranquilo? Então pode ficar perto de mim. Né? Tá beleza. Primeiro ponto. A raiva é mais perigosa do que parece. Olha o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Se cometer um homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xinga alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno. Tem um monte de questões culturais aqui, uma licença poética de Jesus, porque ele coloca a punição em progressão. Ele coloca várias instâncias, primeira instância, segunda instância, Supremo Tribunal Federal. É isso que ele está colocando aqui. Então ele fala sobre julgamento, ele fala sobre tribunal e fala sobre ir para o inferno. Então ele está colocando 3 instâncias aqui. Tem uma outra dinâmica desse texto que não cabe com o nosso tema, então eu vou me eximir de explicar ele agora, tá bom? Por isso que mas tem um sentido de Jesus estar colocando isso, primeiro o julgamento, depois o tribunal e depois o fogo do inferno. São 3 instâncias de julgamento. Mas não convém para a gente adentrar nisso agora. Mas, o que é interessante é que ele usa um verbo aqui no grego chamado orgizomai. E esse verbo significa ficar furioso ou indignado. Ele está abordando a ira injusta aqui. Ele não está abordando a ira justa. Ok? Mas aqui, esse verbo que significa ficar furioso e indignado, no contexto, os maiores estudiosos do léxico falam o seguinte:
indica uma ira persistente e destrutiva, não somente um sentimento passageiro. Ele está falando com uma pessoa enfesada o tempo todo. Você sabe o que significa uma pessoa enfesada? É uma pessoa cheia de fezes. Ele está dizendo que é uma pessoa que está o tempo todo raivosa. Essa ira aqui é aquela pessoa que é o tempo todo ranzinza, que é o tempo todo negativa, que é o tempo todo que só vê coisa ruim. Ele está falando desse tipo de gente. Quando a ira domina, ele fica o tempo todo, tá dominado, tá tudo. A ira domina ele, cara. É desse tipo de gente que ele está falando. E aí, a verdade que está por trás desse texto, o que Jesus está querendo dizer é que palavras matam. As suas palavras têm o poder de destruir a esperança de pessoas. E você sabe disso porque você é craque em ofender com palavras. Você é bom nisso. Você sabe o que dizer. E você sabe quando você quer machucar o que dizer. E é disso que Jesus está falando. Palavras matam. A raiva pode não matar fisicamente, mas destrói emocionalmente, espiritualmente e relacionalmente, principalmente com palavras que ferem a dignidade do outro. É esse tipo de palavra, no original aqui, é um xingamento muito peculiar lá da cultura deles, raca. Então, mas a ideia do xingamento é um xingamento que ofende a dignidade da pessoa. Então, quando você usa uma palavra para ofender alguém, que você sabe que você vai diminuir ele, que você vai diminuir ela, que você vai colocar no lugar dele, no lugar dela, é disso que ele está falando. É disso que ele está falando. É essa palavra que se compara ao homicídio. Quando você faz isso, você está matando alguém. Acontece isso na vida de alguém? Acontece nas outras igrejas, aqui não. Aqui a gente não passa por isso. Mas esse tipo de palavra, e aí gera uma raiva, uma ira, por exemplo, Caim e Abel. Deus falou para ele, Deus foi honesto com Caim. Se você não der o melhor, você não será aceito. Ao invés dele se consertar, ele assumiu que a crítica de Deus à oferta era uma crítica também à sua pessoa, se sentiu diminuído e foi lá com o irmão que a oferta dele aceita, fez o quê? Passou o cerol no irmão, matou o irmão, para que ele pudesse se sentir melhor. Às vezes as palavras que matam fazem isso. A gente quer falar para a gente se sentir melhor, mas o estrago, tô nem aí. E a gente fala, a gente coloca. Só que Jesus mostra que o homicídio começa onde? No coração. O homicídio começa no coração. Mas o reino de Deus exige não só uma pureza apenas nas ações, mas exige uma pureza nas intenções. Você já fez uma coisa boa com intenção maligna? Eu já. Você já fez? Tipo, ajudar alguém para mostrar o quanto necessitada ela é. Isso para Deus é pecado. Mas eu ajudei. É pecado porque no evangelho, no cristianismo de verdade, as intenções contam, não só as ações. Porque Jesus está interessado com o nosso coração. Se você adentra essas portas e vem... Não, porque eu tenho que ir na igreja que faz um mês que eu não vou na igreja. Para bater cartão, não faz sentido nenhum, fica em casa. Não fica não, vem. Vem porque aqui você tem oportunidade de converter, de mudar. Mas é disso que ele está falando. Uma atitude mecânica, uma atitude mal intencionada é tão ruim quanto uma péssima ação. A intenção conta. Por isso o cristianismo ele é um ajuste fino. Ele é muito mais profundo do que as religiões. Ele é muito mais profundo. As suas intenções contam. Tem casais que... Dei agora o exemplo. Tem casais com finanças separadas. E aí um que tem mais controlado financeiramente vê o outro na lona, passando circunstâncias difíceis. E ele está ali falando para ele controlar todo o tempo as finanças. Aí a outra pessoa entrou numa dívida. O que ele faz? Eu vou ajudar.
Mas a intenção dele é o quê? Tá vendo? Vou mostrar que ela precisa de mim. Vou mostrar que ele precisa de mim. Aí você ajuda a pessoa a sair da dívida. Mas no fundo, a intenção é podre. A intenção é maligna. É disso que o texto está falando. Está todo mundo na mesma página? Estão me entendendo? Então as intenções contam. Então no campo das intenções, o que separa o homicídio dessas palavras é apenas o ato. Porque no coração você matou aquela pessoa. Só faltou você concretizar e matar ela fisicamente também. Então para Deus é a mesma coisa. Meu Deus, eu estou numa igreja de assassinos. Quantos nós já matamos, hein? Eu já assassinei um monte. Misericórdia. Mas a gente tem que aprender a pedir perdão a Deus e caminhar. Para Jesus, o coração dominado pela ira não está longe do coração que mataria alguém. Essa é a grande questão. A raiva é como um copo em que cada dia adicionamos um copo de água, de cada dia adicionamos uma gotinha de veneno. Se não lidarmos com aquilo, em pouco tempo a gente vai se envenenar. A gente precisa aprender a lidar com isso. Segundo ponto que eu quero falar com você. A urgência da reconciliação. O texto, Jesus não trata só da raiva, mas ele trata da reconciliação. Ele fala, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a oferta ali no altar e vá reconciliar-se com a pessoa, então volte para apresentar a sua oferta. Tem muita gente que fala nesse texto, fala assim, se você não se reconciliar, Deus não aceita a sua adoração. O texto em nenhum momento está dizendo isso. Em nenhum momento ele está dizendo que Deus não aceita. O que ele está dizendo é que as relações para Deus são tão valiosas que entre você vir e adorar e entender que você tem que resolver um problema com alguém mais fraco, vai resolver. Porque para Deus faz tanto sentido quanto você vir adorar a Deus. Por quê? Porque a reconciliação é muito intensa para Deus. Deixa eu tentar te explicar. O termo que o texto usa, tem algo contra você, se você sabe que tem uma pessoa que tem algo contra você, é um texto grego que implica que o outro foi ofendido, não é que você foi ofendido. É o outro ofendido. Então, se ele tem algo contra você, e não necessariamente que você tenha feito algo contra ele. Consegue perceber? A pessoa se ofendeu, você não fez nada de errado, mas ela está ofendida lá. É esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Vai lá reconciliar, vai. Vai lá. Reconcilia. Aí, eu estudando esse texto, eu falei assim, Deus, não é justo. Não é justo. Eu não fiz nada. E a pessoa estava chateada comigo, mas eu não fiz nada. E aí o James Bryan Smith tem uma frase que me ajudou a entender. Ele coloca assim, a narrativa de Jesus A narrativa de Jesus é que Deus não permite que nada nos aconteça que Ele não possa redimir e usar para o nosso bem. Presta atenção nisso. A narrativa de Jesus é que Deus não permite que nada aconteça com você que Ele não possa redimir e usar para o nosso bem. Tudo que acontece, Deus pode redimir. Então, quando eu comecei a pensar nisso, a ordem de deixar a oferta no altar para buscar a reconciliação reflete o que Deus faz. A própria missão de Deus. A própria missão dele. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 18, 19, fala o quê? Deus nos deu o ministério da reconciliação, pois Ele mesmo nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Deus, a essência do processo de Deus na nossa vida é nos reconciliar com Ele. Automaticamente Deus nos chama, vai reconciliar as pessoas. Vá se reconciliar com as pessoas. Porque a essência do que Deus faz, a essência
do que nós devemos fazer, tendo você culpa no cartório ou não. Faz sentido? Percebe? Cadê meu trem, meu rabinho? Está por aqui. Entende? Você consegue entender esse processo? Então é por isso que ele acha tão importante a reconciliação e o meu papel de me reconciliar. Por quê? Porque o que ele faz por essência é reconciliar. O que ele faz por essência é reconciliação. Então, se o que ele faz por essência é reconciliação, eu sou chamado a me reconciliar. E aí eu quero ir para o último ponto. Como controlar a raiva e buscar a paz em Deus. Versículo 25 diz assim: quando você e seu adversário estiverem em caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e ao juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Aqui ele está lidando com algumas coisas sociológicas da época, como que era a cobrança de dívida na época, e era comum a pessoa ficar presa até pagar a sua dívida. Tá? Era comum naquela cultura. Mas quando nós aplicamos isso à nossa realidade, ele está apontando para as consequências da falta de reconciliação. De você deixar esse ato muito grande, muito tempo. Ele está apontando para essa diferença. Quando evitamos resolver conflitos, eles crescem e podem causar danos ainda maiores. Talvez não em você, mas na pessoa. Que é infantil, que é fraca e que não conseguiu lidar com as coisas do jeito que deveria e ficou chateado com alguma coisa que você nem sabe o que você fez. Mas como irmão mais velho, como Jesus faria, eu tenho que ir lá, pegar na mão e falar, volta para casa. Vamos restaurar esse negócio. Não pode continuar assim. Está fazendo sentido? Entende? É isso que ele está falando. Então, 3 passos para que você possa controlar a sua raiva. Primeira coisa, identifique seus gatilhos. Identifique os gatilhos. O que irrita você e por quê? Segunda coisa, responda. Não reaja. A maioria de nós reage. Bateu, levou. Responda. Não reaja. Pare e pense. Não há uma obrigatoriedade de você ouvir uma coisa e ter que falar imediatamente a resposta. Você tem a capacidade, porque Deus te deu, uma capacidade, um superpoder sobrenatural de calar. Já experimentou ele? Você pode se calar. Você pode, ouviu sua vontade de matar, dar um soco na cara. Você... Se você for evoluído, você fala, vou pensar nisso. Se você não for evoluído, só fecha a cara e sai. Entendeu? Assim funciona. E em terceiro lugar, ore pela pessoa que te irrita. Isso muda a sua perspectiva e traz cura ao coração. Imagina você segurando um copo de café cheio até a tampa, aqui na igreja. Aí você vem andando pelo meio, você vem aqui. Aí a Rayane levanta e bate no seu ombro, bate no seu braço, sem querer. Ela... O que cai no chão? Por que o café cai no chão? Porque estava cheio. Por que o café cai no chão? Porque ela bateu. Por que o café cai no chão? Porque estava no limite. Hã? Já estava transbordando. Por que o café cai no chão, gente? Fala. Exatamente. Só cai café porque tinha café no copo. Se você não tem raiva dentro de você, não vai cair café. Só cai café porque está cheio de café. Percebe? Esse é o lance. Você só se irrita, está raivoso, porque dentro... Vocês entenderam a metáfora, né? Não preciso mais explicar, né? Vocês entenderam. Então... Eu estou vendo algumas pessoas se diminuindo aqui, né? Começaram bem e estão diminuindo. Mas isso é bênção, porque Deus está cuidando da gente, tá bom? Muitas vezes nós culpamos os outros, porque encheram o café até o topo para mim, porque ela levantou, porque aí a culpa é dos outros. Nunca é porque tinha café. É mole culpar os outros.
É mole determinar que os outros são culpados. Então, o que tem enchido sua xícara, o seu copo? O que está colocando dentro de si? Que batalhas são essas que estão enchendo tua vida, cara? Que batalhas são essas que está te enchendo e está fazendo você ficar até o topo? Diante do ensino de Jesus, é natural que muitos de nós nos sintamos agora, por exemplo, o peso desse mandamento de não se irritar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me tornar uma pessoa que não se enraivece assim do nada? Talvez você vai, se eu terminar essa mensagem agora, você talvez sairia daqui pensando que você precisa ser uma pessoa melhor. Você tomou um monte de bronca aqui durante a mensagem, e você vai sair, eu preciso ser uma pessoa melhor. E aí eu estou gerando mais frustração, porque terça-feira você vai se irritar, você vai ficar super bravo, porque você não conseguiu fazer o que você tinha dito que você ia fazer. Não é assim que nós pregamos o Evangelho, não é assim a mensagem de Jesus. Esse desejo de mudança, ele é até legítimo, é legal, eu quero que você saia com esse desejo, mas há um problema. Se você tentar fazer isso apenas pela sua própria força, você vai falhar. Você vai falhar. O problema não é nosso comportamento, mas o nosso coração, e você não tem poder para mudar o seu coração. Você só tem poder para se conscientizar que o seu coração não é tão bonito, tão belo, tão charmoso, tão cheiroso quanto você imaginava que ele fosse. Que você, no fundo, é uma pessoa que tem sentimentos ruins. Que você, no fundo, é uma pessoa que não consegue processar muito bem alguns sentimentos. Tamo junto. Estou contigo. Também sou esse tipo de gente. Eu também sou esse tipo de gente. Agora, nós precisamos de alguma coisa que transforme o nosso coração de dentro para fora, porque o homicídio começa no coração. Essas palavras de raiva saem do coração. Eu preciso de alguma coisa ou alguém que mude o meu coração. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os desejos da natureza humana. Quando a Bíblia fala de natureza humana ou fala de viver segundo a carne, ela está explicando que é o seguinte: viver segundo os seus próprios recursos em oposição aos recursos de Deus. Então, se você sai daqui nessa manhã e fala assim, eu quero, preciso, eu vou ser uma pessoa melhor, Você precisa de alguém que te ajude, que te habilite e te transforme. E que faça por você aquilo que você não consegue fazer por você, que é mudar e transformar o seu coração. A boa notícia é que, se você tentar ser uma pessoa melhor, você vai falhar. Mas, o Evangelho de Jesus, a boa notícia é que Jesus já enfrentou a ira no seu lugar. Ele já suportou na cruz, ele suportou a ira, a raiva das pessoas, o desprezo, para que você não precise mais ser dominado pela ira. Para que você possa ter forças para enfrentar isso e se libertar da ira. Quando entendemos que Cristo já pagou a nossa dívida, a nossa necessidade de vingança desaparece. Não há ninguém que possa te ofender mais do que Jesus já pagou por você. Ou seja, não há ninguém que possa te ofender mais do que você ofendeu a Deus com a sua vida em pecado. E Ele foi gracioso te perdoando. Por que você não pode liberar perdão? Por que você não pode reconciliar? Que motivação a mais você precisa? Percebe? A motivação do Evangelho é porque primeiro recebi. E eu não tenho como não passar isso adiante. Eu seria egoísta. Eu tenho que passar adiante, por amor àquele que me deu. Então, o que isso significa para nós? Primeira coisa, não tente vencer a ira sozinho. Você precisa de um novo coração, e isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Segunda coisa, deixe de buscar a justiça com suas próprias mãos. Deus é que é o equilíbrio, Deus é que sabe qual é a justiça perfeita. Então, Deus é o juiz, e Ele lidará com todas as injustiças que você vier a sofrer. E por último, aproxime-se de Jesus diariamente. Ele não apenas te ensina a viver sem ira, mas te dá a força para você continuar a viver assim. Meu convite hoje para você é: Jesus não está apenas te chamando a tentar ser melhor, mas a depender dele
Entrega a sua vida, sua raiva, suas emoções a Cristo e permita que o Espírito transforme o seu coração. John Piper diz: segure sua raiva ou ela te prenderá. O primeiro movimento é admitir: eu sinto mais raiva do que eu demonstro. E não há problema nenhum nisso. Se você é como eu, que tem muita raiva, ou que descobriu agora que tem muita raiva, que não tinha noção de que tinha raiva, eu quero orar pela sua vida, porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Mas Jesus é aquele que nos... Se você der espaço para Ele no seu coração, Ele adentra o seu coração e te transforma de dentro para fora, te dando um novo coração. Se você quiser saber como que isso funciona na prática, vamos caminhar junto e a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Mas hoje, você pode tomar uma iniciativa, uma decisão, de falar: Jesus, eu não consigo mais dominar essa área na minha vida, eu tenho muitas falhas, eu preciso de você. Se você é um desses como eu, põe a mão no seu coração, vamos orar agora, vamos pedir a Ele para que venha e cure nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que nos auxilie, porque nós não damos conta. Às vezes os gatilhos disparados dentro de nós tomam conta da nossa vida. Às vezes a raiva vem, a ira vem, e nem sempre é uma ira justa. Na maioria das vezes é uma ira muito injusta. Mas foi a maneira que eu aprendi a me defender, a maneira que nós aprendemos a nos defender, Deus. Mas queremos aprender novas coisas. Queremos aprender a não nos defender, porque o Senhor nos defende. Queremos aprender a não nos importar, porque o Senhor se importa conosco. Queremos aprender a ser um tipo de gente diferente, porque o Senhor nos faz novos. Então eu peço por cada irmão e irmã que está aqui com a mão no seu coração, eu peço que o Senhor traga um renovo, uma transformação, um novo início nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero despedir do pessoal que está em casa. Um grande abraço, até semana que vem. E agora, como último movimento aqui, eu quero...